Boa noite. Passando para gravar esse vídeo, a nossa videoaula de hoje pela manhã, que foi sobre imunizações e vacina. Na realidade, o processo de imunização é um processo profilático, é um processo preventivo, no qual ele visa prevenir algumas patologias que são incuráveis, que não têm cura, como algumas, hepatite B, entre outras. Então, a função da vacina, a função da imunização nesse processo é um processo preventivo, é um processo profilático. No decorrer da videoaula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre essas questões, sobre algumas vacinas, sobre a questão de dose, quem pode tomar, quem não pode, quais são essas reações esperadas, as reações não esperadas, e o que fazer diante de cada dose de vacina, diante de cada processo aí do quadro do esquema vacinal do seu filho. Então vamos lá. A primeira vacina que a gente vai falar é sobre a vacina da BCG. A vacina da BCG é a primeira proteção que o recém-nascido tem. É a vacinação que ele deve tomar logo em seguida após nascer, ainda mesmo na maternidade, certo? A BCG ela protege contra a tuberculose, sobre a forma mais grave da doença, né? Também ainda contra a tuberculose minilar e a meningite por tuberculose. Ela oferece proteção cruzada também contra a hanseníase. Como assim, professora, essa proteção cruzada? Ele quer te dizer o seguinte, que se você, porventura, entrar em contato com algum paciente positivo de hanseníase, eles vão te fazer o reforço da BCG para uma medida profilática dos agravos da hanseníase, certo? O esquema vacinal da BCG é feito somente uma dose única. Ela é preconizada pelo Ministério da Saúde no braço direito do paciente, né? O que não significa, se o paciente não tiver o braço direito, ele não vai tomar vacina. Pode sim tomar vacina, ela pode ser administrada em qualquer um dos braços, mas como é uma das primeiras imunizações, o Ministério da Saúde preconiza que seja no braço direito, certo? Caso o paciente não tenha o braço direito, aí a gente faz no braço esquerdo, certo? Ela é uma dose única que deve ser feita logo em seguida na maternidade, após o nascimento da criança, né? Ela é uma vacina que deixa uma cicatriz, uma pústula. Essa pústula, essa cicatriz significa que a vacina realmente atingiu a sua medida profilática, que é a medida preventiva contra a tuberculose. Então, quando você vacina de BCG, que você não desenvolve esse sinal, ou essa cicatriz, ou essa marca que a gente carrega no braço direito, significa que você não foi imunizado ou que a vacina não surtiu efeito. Todo mundo tem que ter uma cicatriz no braço direito referente à imunização da vacina contra a tuberculose, certo? A vacinação, essa pústula, essa cicatriz, ela demora 6 meses para finalizar o ciclo. Primeiro, a pessoa é imunizada, logo em seguida ele vai virar uma ferida, criar um pus. Logo em seguida, após esse pus, o paciente vai desenvolver essa pústula ou essa cicatriz. Se porventura isso não acontecer até o 6º mês após a vacinação, você deve procurar a unidade básica de saúde mais próxima para repetir a vacina ou para fazer um exame de sensibilidade para saber se você adquiriu ou não resistência a essa vacina contra a tuberculose, que é a BCG. A criança ela pode ter como reações esperadas vermelhidão, dor no local, edema, febre, também é uma reação esperada. Quando há uma febre excessiva, que o paciente desenvolve uma crise convulsiva, aí já não é mais uma reação esperada, certo? A próxima vacina que a gente vai ver é a vacina contra a hepatite B. Hepatite B é uma doença que não tem cura. Ela agride o fígado como principal órgão do nosso corpo que é agredido pela hepatite B. A gente tem o fígado. Ele é um órgão onde ele vai deixar de desenvolver as suas funções hepáticas. O paciente pode desenvolver câncer de fígado e cirrose por conta da hepatite B, né, por conta dessa infecção dessa hepatite B. Hepatite B, ela é uma patologia que é transmissível pela relação sexual, pelo contato com sangue ou outros fluidos corporais, como esperma, urina, enfim, outros elementos fisiológicos do nosso corpo
que são eliminados. Pode ser transmitido também de mãe para filho, né? Durante a gravidez ou durante o trabalho de parto. E também através de contatos com sangue ou outros líquidos corporais, desculpa. Ela é uma doença infecto-contagiosa. Essa vacina, a criança deve tomar logo a primeira dose ao nascer, né? Feita na maternidade, junto com a BCG. São vacinas que devem ser preconizadas e realizadas logo em seguida após o nascimento, que na realidade essas vacinações, elas são as primeiras imunidades que o bebê vai ter, né? Na realidade vão ser as primeiras imunidades. Então a primeira dose a criança toma logo em seguida após nascer, né? A segunda dose ela vai tomar com 30 dias, né? Após a primeira. E a segunda dose com 6 meses após a primeira. Lembrando que a última dose não é 6 meses de vida, tá? É 6 meses após ele ter tomado a primeira dose da vacina. Porque às vezes essa vacinação não é feita na maternidade. Aí a família pode fazer com 15 dias, então não vai dar com 6 meses de vida, certo? Vacina a última dose tem que ser feita 6 meses após a segunda. Como reações comuns da vacina contra a hepatite B, a gente tem vermelhidão, calor no local da aplicação da vacina, pode ter manifestação dessas manifestações clínicas por até 72 horas após a vacinação. Então, até 72 horas após a vacinação, você consegue ter essas manifestações clínicas da hepatite B. A vacina contra o rotavírus humano. O rotavírus humano ele é um dos principais causadores de doenças gastrointestinais responsáveis por diarreia, principalmente nos RNs, tá? Que são os recém-nascidos. Eles podem evoluir rapidamente com a desidratação grave, né? Principalmente as crianças menores, os recém-nascidos. A gente faz a vacinação monovalente e a pentavalente, né, nessa criança. A vacina contra o rotavírus é disponibilizada de forma oral, né, que é de um vírus atenuado, então ela não é uma vacina intramuscular. Ela vem em uma bisnaga com dose única. O paciente recebe uma bisnaga, onde vai ser ingerido de forma oral pela criança, com uma dose com 2 meses, a segunda dose com 4 meses e a última dose com 6 meses. Se porventura, uma pergunta que houve hoje pela manhã, se porventura o paciente perder esse intervalo de dose, por exemplo, ele foi vacinar com 5 meses, como que funciona o esquema? O esquema pode ser um intervalo de 30 dias entre uma dose e outra, entre a primeira, entre a segunda e a terceira. Se o paciente já estiver com um esquema bem avançado, chegou com 4 meses para tomar a primeira dose, certo? Ele fica com o esquema quebrado e a gente pode dar um intervalo de até 30 dias de uma vacina para outra, dependendo do esquema vacinal e a critério do enfermeiro da unidade. O intervalo mínimo entre as doses deve ser feito pelo menos de 4 semanas, né? E para que haja, que é o intervalo mínimo, que é esse de 30 dias, para que haja o percurso certinho, para que não tenha nenhum problema entre uma dose e outra. Ela imuniza contra os casos mais graves de diarreia e as doenças gastrointestinais. A DTP. A DTP ele imuniza contra 3 tipos de patologia. A difteria, que é conhecida popularmente como croup, né? Que é uma doença altamente contagiosa, que ela começa de uma infecção de garganta, podendo evoluir rapidamente para problemas respiratórios, a croup cardíacos e neurológicos. O tétano, que é uma doença bastante conhecida, que ela é causada por uma bactéria que afeta os músculos através dos espasmos musculares. Essa bactéria a gente encontra no solo, nas fezes, em madeira, em tijolos e também, principalmente, em objetos metálicos. Nem todo objeto metálico que tiver ferrugem ou que esteja enferrujado, ele tem o tétano. Às vezes o objeto nem está enferrujado, mas ele tem sim a bactéria do tétano, que pode ser transmitido através de uma ferida contaminada com esse material, certo? Então, mesmo que o corte seja pequeno, pode haver sim uma fonte de contaminação através desses pedaços de madeira e de ferro que são contaminados. A coqueluche é uma doença bacteriana altamente contagiosa
A gente conhece ela como popularmente como tosse braba. O paciente tosse várias vezes, emite uma secreção babenta, visguenta, é um catarro mais babento. O paciente ele realmente tem uma dificuldade de deglutir, de cuspir esse catarro, porque é um catarro mais visguento, certo? Ela provoca tosses constantes associados ao vômito por conta da questão do catarro, né? As pacientes, elas são mais suscetíveis a esse tipo de patologia menores de 2 meses, porque é onde eles começam a fazer o esquema vacinal da vacina, que é a primeira dose dela com 2 meses, a segunda dose com 4 meses, a terceira dose com 6 meses. Então, muito cuidado quando a gente fala de criança, de recém-nascido, que ele é imunodeprimido. Ele é imunodeprimido, ele tem imunidade mais baixa, por conta disso, porque a maioria das vacinas, em sua grande maioria, ele começa o esquema vacinal com 2 meses, mas ele só está 100% imunizado no 6º mês, que é quando ele toma as 3 doses da vacina específica, ou das vacinas em questões, que são em sua grande maioria, o esquema é esse. Falando um pouco sobre a vacinação da poliomielite. A poliomielite está erradicada desde o Brasil desde 1989, que foi aonde foi diagnosticado o último caso de poliomielite no Brasil, que é a mesma paralisia infantil. A vacina inativada, ela faz uma proteção contra a doença. A gente tem ela de forma oral, né, e de forma injetável. Segundo o esquema, tem umas que são oral e as umas são injetáveis. A VOP é a vacina oral contra a poliomielite. E a VIP é a vacina intramuscular contra a poliomielite, certo? Essa vacina contra a poliomielite, ela vai prevenir os processos de paralisia infantil. As crianças, ela tem esse mesmo esquema, 2 meses, 4 meses e 6 meses e 1 ano e meio, que é o reforço. Fora esse reforço que é feito com, 1 ano e meio não, 1 ano e 3 meses, que são 15 meses. Fora esse reforço que é feito com 1 ano e 3 meses, a gente tem também o reforço que é feito anual, que é o reforço feito através das campanhas de vacinação, que é a campanha do Zé Gotinha, contra a paralisia infantil ou contra a poliomielite. Se você tem uma criança menor de 5 anos, mesmo que ela tenha tomado todo o esquema vacinal, o correto é que ela deve tomar a vacina de poliomielite, que são os reforços que acontecem anualmente, que é a questão da gotinha, certo? A vacina da tríplice bacteriana, ou a DTPA. A DTPA, ela inclui a vacina do tétano, da difteria e da coqueluche, né? Que é a coqueluche com reforço principalmente para crianças e os adolescentes. A DTPA, a gente tem o esquema vacinal a partir das crianças de 10 anos de idade e os adultos não vacinados. Se eu já tenho uma fase adulta e nunca me vacinei contra o tétano, contra a DTP, contra a DTP e contra a DT, que é só a difteria e o tétano, você deve sim fazer o esquema da DTPA com reforço a cada 10 anos. Então, a cada 10 anos, as crianças a partir de 10 anos fazem o esquema da DTPA e a cada 10 anos eles fazem um reforço. Eu tomei com 10, eu vou tomar com 20 e com 30, certo? Ou então os adultos que têm o esquema vacinal incompleto devem começar o esquema normalzinho para tomar o reforço da DTPA. A cada 10 anos acontece esse reforço. A gente tem como reação comum da DTPA febre, dor, calor, edema, vermelhidão, principalmente no local da aplicação. Você vai sentir esse local um pouco mais quente, mais vermelho, tá? Após essa vacinação. Esses sinais e sintomas podem acontecer logo após a vacina e até 72 horas após a administração da vacina, da DTPA. A influenza tipo B, né? É uma vacinação que confere proteção contra as meningites, a periodicardite, a pneumonia, a artrite e a osteomielite. Geralmente ela é conjugada junto no calendário infantil, mas também a gente utiliza ela para adultos, tá? Para adultos, a criança a partir de 2 meses, ela toma 3 doses, 2, 4 e 6, e um reforço de 1 ano e meio.
E os adultos são apenas dose única, que funciona como se fosse um reforço da administração da vacina que foi administrada na infância. Para quem não conhece, periocardite é uma infecção, uma inflamação do pericárdio, que é a camada que reverte, né, o coração. E essa pericardite, meningite, eles são altamente letais, principalmente em crianças, por conta da baixa imunidade que essas crianças têm. Se elas não têm um sistema imunológico bom, elas têm que ter a vacinação em dia para diminuir o risco de adoecimento, principalmente dessas doenças que são transmissíveis, como a hepatite B e outras, tá? Quando a gente fala dessa questão da influenza, é muito comum ter uma resistência por conta da vacinação, mas a influenza no calendário infantil ela já está lá junto com a penta. A pneumocócica é 10 valente. A pneumocócica ela é uma vacina que ela combate os principais agravos da pneumonia, as principais doenças pneumocócicas causadas pelo Streptococcus pneumoniae e o pneumococo. Ela combate a pneumonia, né, que é a infecção dos pulmões, a septicemia, que é a infecção generalizada, a otite, que é a infecção dos ouvidos, e a meningite. A pessoa pode contrair doenças pneumocócicas em qualquer idade, desde a fase do recém-nascido até a fase da terceira idade, ou a fase dos idosos. Entretanto, essa vacina, que é a pneumocócica 13ª valente, ela é conhecida como prevalecer, oferecer maior cobertura contra as doenças pneumocócicas invasivas, que são as causadas por bactérias, certo? Ela disponibiliza vários anticorpos contra alguns tipos de pneumonia, contra a 4, a 6, a 9V, a 14, a 18, a 19. O intervalo das doses é o seguinte: 2 meses de vida, 4 meses de vida e 6 meses de vida. Ela se divide em 3 doses e o reforço com 1 ano em 3 meses. Se a criança começa a fazer o esquema fora dessa faixa etária, o ideal é que ela tenha um distanciamento de 30 dias de uma vacina para outra. A vacina contra a hepatite A. A hepatite A, apesar de não ser uma doença tão letal, a gente tem um problema que é a forma de transmissibilidade dessa doença. Ela é transmitida geralmente por águas e alimentos contaminados e também agrede o fígado. Ela só não agrede o fígado da mesma forma que a hepatite B, mas ela também agrede o fígado, comprometendo a sua função. Se porventura você tem um tipo de hepatite A, né, você não consegue se contaminar através da relação sexual ou através de outras relações consanguíneas, como transfusão, entre outros. Isso aí não acontece. Como que se adquire a hepatite A? Principalmente através de águas e de alimentos contaminados, né? Onde o paciente ele vai desenvolver um edema, um inchaço no fígado, comprometendo a função hepática e desenvolvendo outros sinais e sintomas, como a icterícia, que é quando o paciente fica com a pele amarelada, o branco do olho amarelado, né? Então ele vai desenvolver problemas hepáticos relacionados à hepatite A. E se você se contamina como? Através de alimentos contaminados e de água contaminada com a hepatite. Você ingere água contaminada ou você ingere um alimento contaminado. A primeira vacinação dela acontece com 1 ano e a segunda 6 meses após a data da primeira vacinação. Se eu me vacinei hoje, dia 11/7, eu vou me vacinar daqui 6 meses mediante essa data. Professora, se eu perder a data da minha vacina, do meu reforço, eu posso me vacinar? Pode. Você pode se vacinar e o esquema vai dar sequência mediante as outras doses que você tem que tomar. O paciente pode ter febre, irritação, vermelhidão no local e nas primeiras 24 a 72 horas. A vacina contra a varicela, ou contra a catapora. A catapora ou a varicela é uma doença infecto-contagiosa, onde o paciente pode desenvolver bolhas com ou sem pus, com ou sem prurido. O paciente pode chegar a ter de 250 a 2.000 bolhas ou 2.000 lesões, né, pelo restante do corpo. Essas lesões permanecem por até 15 dias, que é o período viral. Depois desses 15 dias,
a criança retorna sem sequelas para as partes mais leves da doença. A vacinação contra a varicela pode ser administrada em crianças a partir de 1 ano de idade e adolescentes e adultos que não tiveram a doença. Então, eu posso ser administradas em adolescentes e adultos que nunca tiveram a doença e também pode ser administrada em crianças que a primeira dose é com 1 ano e a segunda dose é de 4 a 6 anos. Se você, porventura, quebrar esse esquema, o intervalo de doses entre a primeira e a segunda dose pode ser até de 60 dias, que é o ideal é que seja de 60 dias no caso da varicela. O paciente pode desenvolver febre, bolhas em pequenas quantidades no local. O paciente pode ter até o 20º dia após a aplicação, que é o período do ciclo viral da doença. A vacina contra tríplice, sarampo, cachumba e rubéola. O sarampo são aquelas pústulazinhas pequenas, né, que a gente tem, que é menor do que a catapora e que ele não tem secreção, o sarampo, tá? Ele é uma doença altamente contagiosa, principalmente pelas vias respiratórias. Apesar de controlada no Brasil, é uma doença que causa frequente óbitos em crianças e em países onde a vacinação ainda não é satisfatória, onde a quantidade de vacinação ainda não chega na porcentagem específica para que a gente consiga diminuir os índices de sarampo. Agora nós estamos com um surto de sarampo, principalmente nas pessoas em fase adulta, tá? Nem é tanto nas crianças, acaba que as crianças são contaminadas pelos adultos, a questão do sarampo, tá? A cachumba, também conhecido como papeira ou parótide, é uma infecção viral das glândulas salivares, aquelas que produzem a saliva, sublinguares e submandibular, que se caracterizam por febre, inchaço e dor nas glândulas da região da lateral do pescoço. Não existe essa questão da cachumba que está no pescoço descer para os órgãos genitais. Isso aí não existe, tá? O que é que a gente pede? Pede que o paciente permaneça em repouso para que ele consiga melhorar desse quadro viral o mais rápido possível. O esquema vacinal da primeira dose é com 1 ano e a segunda dose pode variar de 4 a 6 anos. O paciente pode ter febre a partir do 5º dia útil, a partir do quinto dia da vacina, né? Pode ter aparecimento de manchas avermelhadas em pequena quantidade e de 5 a 20 dias após a vacinação ele ainda pode ter manifestação desses sintomas. A vacina da gripe é uma vacina onde a gente tem bastante resistência, principalmente dos idosos, né? Por quê? Porque o paciente primeiro ele gripa, dá uma gripe leve depois de tomar a vacina e depois ele vai ficar imunizado. Vai depender muito da imunidade do paciente na hora que ele toma a vacina. A gripe é uma doença viral, né? Ela pode ter febre, dores no corpo, nas articulações, falta de apetite, nariz obstruído. Ela pode ter várias dessas patologias associadas, tá? A vacinação pode ser feita a partir dos 6 meses de vida, né? E ela deve ser repetida anualmente. Então, ela não é uma vacinação de vacinou e está imunizado. Não, a cada ano a gripe ela é uma vacinação que ela simulta e ela melhora. Então, a cada ano as pessoas devem ser revacinadas, tá? Ou elas devem fazer a questão da vacinação da imunidade. É a vacinação do HPV. Primeiro vamos explicar o que é o HPV. O HPV, ele é uma vacinação, ele é uma patologia que ele causa verrugas e câncer de colo uterino nas meninas. Até o ano passado a vacinação era exclusivamente feminina, das meninas, das adolescentes. Foi instituído que os meninos também. Porque os meninos eles não transmitem, eles não manifestam sinal e sintoma, mas eles continuam transmitindo a patologia, certo? A gente tem os tipos que são pré-cancerígenos, que são o 18, o 16, o 31, o 33, o 45 e o 58. Já o tipo 6 e 11, eles são responsáveis por causar verrugas genitais. Então, como que funciona? Mais de 90% da população brasileira sexualmente ativa tem HPV. Não é todo mundo que desenvolve câncer porque você não tem esse tipo de HPV cancerígeno.
Então, se você, porventura, teve qualquer tipo de relação sexual sem preservativo, você pode ter um dos vários tipos de HPV, certo? Estudos comprovam que de 50% a 80% das mulheres sexualmente ativas já foram infectadas por um tipo de HPV. Então, mais de 80% da população feminina já foi infectada. Existem dois tipos de vacina para prevenção, né? Que é a vacina quadrivalente, que protege contra os 4 tipos, 6, 11, 16 e 18, que é o responsável pelo aparecimento de verrugas e pelo câncer de útero, vagina e vulva. Então, os meninos, eles não transmitem, eles não manifestam as verrugas, mas eles continuam transmitindo o HPV. O esquema vacinal, você pode escolher a data que você quiser, né? 2 meses após a primeira dose, você vai tomar a segunda. 1 mês após a primeira, e você vai tomar, por exemplo, hoje a vacina. E com 2 meses após a primeira dose, você toma a segunda. E a terceira dose é com 6 meses após a primeira. Então, a primeira dose hoje, a segunda dose com 2 meses e a terceira dose com 6 meses após a primeira dose. E a gente tem a vacina bivalente, que imuniza só contra os 2 tipos, que é o que imuniza o 16 e o 18. A forma e o esquema é a mesma. Data de hoje, 2 meses após a primeira e 6 meses após a primeira vacina. Os homens, que nem eu havia falado, eles não manifestam, mas transmitem, foram instaurados sim na campanha de vacinação por conta da transmissibilidade. Outra coisa que acontece também é a questão da resistência masculina, principalmente relacionada às vacinas. Então, os meninos têm que tomar vacina para que as meninas não desenvolvam câncer do colo uterino por conta da forma de transmissibilidade. Como o Ministério da Saúde acredita que as meninas têm que ser, como as meninas têm que ainda não ter vida sexual ativa, a vacinação começa a partir dos 9 anos de idade. A febre amarela, né, é uma infecção infecto-contagiosa, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. A gente não consegue transmitir a febre amarela de pessoa para pessoa. Então, ela é geralmente transmitida quando a pessoa não é vacinada e que entra em contato das áreas de transmissão ou endêmicas, ou uma pessoa que não transmite a febre amarela diretamente para outra porque ela precisa do mosquito. Então, por mais que eu esteja com a febre amarela, eu não consigo transmitir, a não ser que eu não tenha um vetor transmissor, que no caso é o Aedes aegypti. A vacinação da febre amarela, ela começa a partir dos 9 meses de idade, né? É a primeira dose, uma dose única, e você deve tomar a cada 10 anos. Se você morar em áreas endêmicas, amazônicas ou pantaneiras, esse quadro cai de 10 para 5. Ou se você, porventura, for visitar esses locais, a sua vacinação tem que estar em dias a cada 5 anos. A vacinação é indicada para as áreas endêmicas, principalmente de febre amarela. As pessoas que vão viajar para esse lugar, vão se mudar, vão fazer reuniões, elas precisam estar com a vacinação em dia. Ela é contraindicada para pessoas imunodeprimidas, gestante, principalmente, exceto quando há casos de alto risco, né? E aí deve ser avaliado pelo médico. E você tem que se vacinar pelo menos 10 dias antes da viagem, certo? Para finalizar, a gente falou um pouco sobre a vacinação e passou uma atividade relacionada sobre as vacinas. Vocês vão escolher 4 tipos de vacina, vão falar sobre essas vacinas e vão fazer o esquema da vacina conforme a sua data de nascimento. Se eu preciso tomar a BCG quando eu nasci, se eu nasci dia 6 de agosto, que dia vai ser minha BCG? 6 de agosto. Se eu preciso tomar hepatite no dia que eu nasci, que dia vai ser a minha vacina de hepatite? No dia 6 de agosto. E assim eu vou fazer o esquema vacinal de 4 vacinas e mandar para o e-mail da professora. Beijo, bom final de semana, até semana que vem.